Deputado, aproveitando a sua presença, mudar um pouco o assunto, e eu gostaria de mostrar aquelas imagens que nós exibimos essa semana lá da Vila Dignidade, um projeto habitacional que está sendo desenvolvido aqui em Limeira, um projeto habitacional municipal para a construção de residências para os idosos, para as pessoas de mais idade. Eu estou vendo uma informação aqui que o senhor solicitou, né, ao Ministério das Cidades algumas informações sobre a execução das obras do Minha Casa, Minha Vida. E isso repercutiu muito, né, essa atitude que o senhor teve em Brasília, né, solicitando algumas informações, e me parece que algumas mudanças no que diz respeito aos programas habitacionais, que o senhor falasse no que isso poderia beneficiar Limeira, Piracicaba, cidades da nossa região, e qual é a sua preocupação e a sua visão quanto à questão da habitação, porque nós temos aquele velho problema, né, deputado, das pessoas que estão há tempos nas filas, né, e pessoas que têm até aquela angústia, puxa vida, eu vou morrer e não vou realizar o sonho de ter a minha casa própria, né? E para o município resta realizar programas como esse, são programas municipais, e as parcerias, né, com o CDHU e com o Minha Casa, Minha Vida. Qual tem sido aí a sua atuação em Brasília no que diz respeito à habitação, deputado? Bom, habitação é um dos programas que tem a maior repercussão social. Nós sempre dizemos que não basta ter um administrador honesto, competente, ele precisa ter sensibilidade social também, sensibilidade humana para destinar os recursos públicos, que nunca são suficientes para fazer tudo, para aquilo que mais atende às necessidades da população. Há uma parcela da população que não tem recursos para pagar nenhum plano de saúde, quanto mais uma medicina particular, depende 100% do SUS. Essa mesma parcela, coincidentemente, não tem recurso para pagar uma escola privada, depende 100% da escola pública e não tem recursos para comprar uma casa no mercado imobiliário convencional. Como que ela vai reunir 100 mil, 150 mil, 200 mil reais? Não vai nunca. Ela precisa de um imóvel subvencionado pelo governo federal, pelo governo estadual e até pelo município. É preciso que o prefeito esteja atento, que ele vai precisar possivelmente oferecer o terreno, às vezes até uma parte da terraplenagem. Para quê? Para que o custo final daquela casa fique barato, diminua a prestação e a prestação caiba naquela estreita pequena renda familiar. Não dá como inventar uma coisa aritmética. Precisa caber na renda familiar o pagamento da prestação. Então, o que nós... Infraestrutura oferecida pelo município, não é? Isso, infraestrutura. Locais adequados, talvez até já com o asfalto, que já chegue à rede de esgoto, a eletricidade, isso, né? Exatamente. Para que isso não onere essas parcelas, claro, porque senão nunca vai se resolver o problema daquela parcela da população que ganha até 2 salários mínimos e que não tem como pagar prestação mais alta. Exatamente. Então, a nossa preocupação a nível federal foi de justamente saber como é que estavam esses investimentos, quanto eles estavam sendo destinados principalmente para aqueles mais pobres, que mais necessitam dessa atenção. E também, a pedido do Pedro Kiel, nós já fizemos inúmeras intervenções junto ao governo do Estado para tentar acoplar os programas. Foi sugestão do Pedro, pela sua experiência que teve como prefeito e que está à disposição da população até hoje, dos administradores, unir os subsídios a nível federal com a experiência do CDHU, da Secretaria da Habitação, com os programas, unir os dois para conseguir um resultado ainda melhor, oferecer casas mais acessíveis à população e, com isso, diminuir essa fila de pessoas que querem ter um pedacinho onde ele vai morar. Onde a mãe possa dizer assim, olha, aqui, se meu marido sumir, isso aqui vai ficar em meu nome, em nome da mulher. Segundo, que ele não vai ser objeto de um despejo. Meu filho e meu neto vão morar aqui. Essa tranquilidade é o embrião da cidadania. É ele poder morar num lugar que ele saiba que é seu, que ele é dono de um pedacinho de Limeira. Um pedacinho da cidade, ainda que seja um lote de 5 por 25. Eu só vou dar uma acrescentar aqui. Na época eu estava de prefeito, teve umas ocupações pelo sem-teto, e nós, como sempre, o que o diálogo faz
acontecer conversando, acabamos conversando com eles, tinha gente com pouco tempo de Limeira, fizemos uma comissão, colocamos o pessoal no meio, e aí acabou dando um projeto um pouco forçado, mas que serve de modelo. O que é? Aí, no Ernesto, aqui o exemplo. Ficou 3 anos sem eles pagarem nada. Foi construindo. A hora que foi pagar, nós colocamos 10% do salário mínimo só para eles. Então, o que deu nisso? Sugeri para muita gente, até para governadores. Olha, chega num lugar de baixíssima renda, aquele que não tem nem olerite, não tem carteira profissional, dá o terreno para ele, faz o que nós fizemos, que daqui 3 anos você começa a pagar, e vai se virando. Aí a prefeitura entra, a infraestrutura e vai fiscalizar, vai dar plantinha para ele, põe os dinheiro para estar olhando o que ele vai fazer. Cobra 10% do salário mínimo. Com os 10% do salário mínimo que nós cobramos, e secretários meus maravilhosos, tem um que não posso citar o nome, mas vamos lá. E fizeram que ficou asfalto lá para frente, eu saí, ficou só esse asfalto para fazer, e fez. Então, quem construiu a casa desse pessoal, quase 3 mil famílias, foram eles, não tem financiamento de Caixa Econômica e nem de CDHU. Eles podem vender, trocar, aumentar, fazer o que quiser. Então, esse projeto tem que ser copiado. Já conversei com o presidente da República, que teve no gabinete, faz isso, dá o lotinho lá. Ora, quando você vai comprar uma máquina, essas grandes multinacionais, quando fazem um empréstimo do BNDES, todo mundo tem carência para pagar. Bilhões. Porque o baixíssima renda não pode dar um terreno para ele, daqui 3 anos, 2 anos, faz um estudo, ou 4 você começa a pagar. E ele vai se virando e vai construindo, como tem um exemplo aqui, de Nova Conquista, de Zé Cortês, de Ernesto Kiel. Quer dizer, de uma coisa que era uma ocupação, que havia violência nesse Brasil afora, que não teve, foi na base da conversa, precisou tirar alguém que veio cedo aqui, eles mesmos tiraram, conversando, e acabou dando um projeto habitacional extraordinário também. Que nem a história, do limão fizemos uma limonada. Olha, eu penso o seguinte aí, o próximo prefeito de Limeira terá que fazer algumas visitas ao gabinete do deputado federal Mendes Tami em Brasília para discutir questão de habitação. Ele já mandou emenda aqui. Muito importante que esteja, hein? Ele é deputado por Piracicaba, mas a gente não tem fronteira. Tá um que não tem fronteira. Precisou dele, ele atende mesmo. Né? E eu sou testemunha disso. Eu fui prefeito com ele, deputado. Aqui pelo canal 34. Eu não vou exagerar aqui, não. Quantas coisas ele deu de ideia para mim. Ora, é uma cabeça extraordinária. Então, por isso eu faço essa amizade particular com ele, de amigo, irmão, até quando Deus nos lembrar de mais. Mas a cabeça administrativa também. Eu ia sempre Piracicaba quando ele era prefeito, fizemos uma empatia boa, né, também. Por quê? Isso. Você faz as coisas com o coração, pensando naquele que menos pode, e Deus ilumina a gente para acontecer. E é o que o próximo prefeito tem que fazer, né, Pedrinho? Tem que fazer, tá? Eu tenho certeza que bem intencionado para fazer pela cidade e pelo cidadão, né? Não pela politicagem e pelo favorecimento, né, pessoal. Então, tem que haver os famosos acordos políticos. Chega, né, gente? De acordo, nós estamos no momento aí de uma renovação e de colocar realmente gente que tem a capacidade administrativa, porque só a capacidade administrativa é capaz de enxergar colocações e ideias como essa do deputado Mendes Tami no que diz respeito à habitação. Aí, porque às vezes aquele que só quer fazer a politicagem, né, Pedrinho? Ele não está enxergando o que é o melhor para a população. Ele vai fazer o acordo com a empreiteira, né? Ele vai fazer o conchavo político que interessa a ele. Agora, o administrador vai enxergar que um local já com infraestrutura, com a rede de água e de esgoto, né, é possível erguer conjuntos habitacionais e oferecer à população um parcelamento mais barato, né? Justamente resolver o problema com soluções eficazes, né, deputado? É isso. Muito bem. Não há dúvida. Hoje a administração é algo bastante complexo. Há uma transversalidade. Nós não podemos ter mais secretarias estanques. É preciso que todas elas interajam. Há diversos assuntos, diversas matérias que dependem de uma visão, ao mesmo tempo, conjunta. É o caso da sustentabilidade, né? Essas questões estão permeando todas as decisões de uma administração. Elas precisarão ser colocadas em primeiro plano, não só na questão da água tratada, do saneamento básico, ter
água tratada, esgoto tratado, mas também a questão da poluição gerada pelo CO2, pelo gás carbônico, a questão do aquecimento solar, a questão das energias limpas, inúmeras questões, do lixo, há inúmeras questões em que uma prefeitura moderna, uma prefeitura adequada aos nossos dias, não pode ignorar. Aliás, o deputado Mendes Tami, no seu 6º mandato, é um dos deputados com o maior número de propostas apresentadas na área ambiental. Então, isso mostra realmente uma visão, né? Acima de tudo, um idealismo, né, deputado? Acredito da sua parte, um comprometimento com o meio ambiente e a transferência, né, de tudo isso para a prática, né, do dia a dia das grandes cidades, porque o próximo prefeito de Limeira ele tem que administrar pensando em sustentabilidade, né, deputado? Em todas as suas ações. Sem dúvida. Nós achamos muito claro que as eleições municipais sejam aquelas eleições mais epidérmicas. A população sente na pele. Não é uma coisa distante, é uma coisa que a população tem a consciência de que, se ele votar certo, ele vai ter 48 meses profícuos, voltados para melhorar a condição de vida da sua família, influindo no cotidiano das pessoas, no dia a dia das pessoas. Se votar errado, pode ter reflexos que nem sempre são de imediato. Muitos são imediatos, mas alguns até refletem depois, nas oportunidades de emprego, na geração de renda para os filhos, para os seus filhos. Se essa cidade vai continuar sendo uma cidade dinâmica, um vetor de desenvolvimento, ou vai estagnar? Se nós vamos ter condições de dar ensino profissionalizante, capacitação, para que os jovens que quiserem continuar na cidade, continuem. Não sejam obrigados a se mudar para outras cidades onde o prefeito teve visão de futuro e criou as oportunidades para absorver essa jovem e dinâmica mão de obra. Nós estamos convictos de que uma cidade importante como Limeira, no contexto das melhores cidades para se viver do estado de São Paulo, vai continuar sendo uma cidade extremamente pujante, uma cidade capaz de oferecer exemplos de administração para o estado e para o Brasil. Muito bem. Deputado federal Mendes Tami, eu quero agradecer a sua presença aqui nos estúdios da TV Mix. Eu trago aqui o meu abraço, o abraço e o agradecimento do nosso diretor-presidente, né, agradecendo muito a sua presença e o seu apoio, e espero que o senhor possa retornar em outras ocasiões para que a gente aborde outros assuntos. Muito obrigado, deputado. Muito obrigado. Um bom retorno a Brasília, bom trabalho e parabéns aí pelas iniciativas. Obrigado. Pedrinho, muito obrigado aí, né, por trazer o deputado aqui para conversar conosco. O que eu falei, é um deputado com pensamento universal. Ele está pensando lá no final da África, com o trabalho do meio ambiente que está fazendo aqui, sabe? Essas coisas que tem que pensar. Os nossos irmãos estão espalhados por esse planeta fora. E vem para reforçar o nosso time aqui, né, Pedro? Se Deus quiser. É o nosso grupo aqui na nossa caminhada? Sem dúvida. Então tá bom. Sem dúvida. Muito obrigado. Um abraço. Obrigado, prefeito de Limeira. Parabéns pelo programa. Obrigado. Pedrinho Kiel, comigo aqui em Cima do Fato, falando a respeito aí dos assuntos de Limeira.